O programa Câmara Rio Reportagem Especial de hoje é sobre transporte público. Vamos focar no sistema de ônibus tão criticado nos últimos anos. A Prefeitura acabou de assinar um acordo judicial com as concessionárias para melhorar esse modal. Será esse o primeiro passo do plano diretor que vai dar as diretrizes para a cidade na próxima década? O estudante Allan Kardec mora em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Ele trabalha no centro da cidade, distante mais de 60 quilômetros, e ainda estuda na Praia Vermelha, zona sul da cidade. Diariamente, ele passa 7 horas do dia dentro de diferentes ônibus, entre o percurso de casa para o trabalho e a faculdade. A volta para casa é ainda mais cansativa, porque dependendo do horário, as opções são menores. Desde 7 horas do meu dia, eu me sinto muito impotente, porque eu não consigo fazer coisas que eu quero, eu não tenho lazer durante a semana, às vezes nem final de semana, porque eu tenho que estudar. Eu já cansei de falar, gente, hoje eu não vou sair porque eu tenho que estudar. Se eu saio, é tipo, perto de casa, que é para eu conseguir dormir o suficiente durante o final de semana. O que eu não dormi a semana inteira. É mais do que um teste diário de resistência e paciência. Bom dia, são 7h40 da manhã e eu tô aqui no ponto, para 8h40. Aí vou pegar a vila que é o de 7h50. Agora são 9 horas da manhã, a gente acabou de chegar aqui no centro de Campo Grande. Agora são 9h25, o ônibus vai sair 9h30, tô na fila do 397. E a fila já tá assim, ó, cheíssima, até lá embaixo. E agora finalmente, o 397 chegou na Candelária, 11h20 da manhã. E eu decidi pegar o VLT porque chegou muito tarde. E eu preciso chegar mais rápido no estágio. Pegar um ônibus está cada vez mais difícil. O motivo é a redução da frota. As empresas alegam que o custo da operação ficou inviável após o aumento da despesa com combustível. Outra reclamação é sobre a falta de reajuste no preço da passagem. Certo mesmo é que, segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a cidade chegou a ter 494 linhas cadastradas. 192 deixaram de operar. A frota, que chegou a ter mais de 8.700 coletivos em 2010, reduziu para pouco mais de 3.140 em 2021. Em 700 pontos, não passa nenhuma linha de ônibus. Os ônibus vivem lotados, em mau estado de conservação e pouca quantidade, né? Nos ônibus está horrível, literalmente horrível. É barulho, janela que está quase caindo, é porta que não fecha direito, fica entreaberta, há um perigo de alguém cair, até uma criança mesmo, isso é muito perigoso. A Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara Municipal tem feito audiências públicas e fiscalizado os modais. Uma ação recente foi a criação de tendas itinerantes em locais estratégicos. Os parlamentares querem ouvir a opinião das pessoas que precisam pegar diariamente o ônibus. Essas informações serão usadas para a criação de políticas públicas. É um problema crônico que afeta milhões de pessoas que dependem do transporte, principalmente para trabalhar, para se locomover para o trabalho, para o seu sustento. E já está colapsado, precisa ser feito uma atitude urgente. Nós vamos continuar girando por todo o Rio de Janeiro, que essa é a nossa missão como Comissão de Transporte. Cobrar e fiscalizar a Prefeitura, e a gente espera que a Prefeitura reaja e entregue um transporte digno, que o povo não aguenta mais sofrer. Essa mesma comissão contratou um estudo junto à COP. O objetivo é fazer uma análise completa do sistema de transporte por ônibus da cidade e evitar um colapso na cidade. O primeiro problema foi justamente o preço da passagem. Primeiro é fazer o mais básico, é garantir o equilíbrio. Então, precisa ser fiscalizado, precisa ter um transporte de qualidade, existem regras para isso, mas existe um custo para
manter o transporte em qualidade. Então, a primeira coisa que a gente identificou é que isso estava desequilibrado. Pensar a melhoria do transporte público passa pela elaboração do plano diretor que está em discussão na Câmara Municipal. Ele vai definir as diretrizes da cidade pelos próximos 10 anos. Não é uma manobra fácil. O problema, historicamente, não tem solução. A crise do transporte público está ligada à falta de mobilidade urbana. E isso tem relação com o bem-estar da população, além de uma ameaça também ao desenvolvimento econômico da cidade. O desafio foi eternizado desde os planos diretores do passado, um importante instrumento para organizar projetos de transportes estruturantes. Por exemplo, a relação do transporte é desproporcional na cidade. Para cada 100 quilômetros de vias onde circulam os ônibus, apenas pouco mais de 4 quilômetros têm prioridade para o transporte coletivo. Mais do que aumentar as faixas exclusivas e melhorar a integração das linhas de ônibus, o transporte público precisa ser priorizado. Os carros ocupam 70% do espaço e transportam 25% das pessoas, enquanto os ônibus ocupam menos de 10% e transportam 40% da população. Nos últimos anos, linhas de ônibus foram extintas e trajetos alterados, dificultando ainda mais quem precisa se deslocar. A pandemia deixou ainda mais visível a fragilidade do sistema. A demanda dos transportes caiu 63%. Não é uma solução única para a cidade, até porque nós temos 4 consórcios. Já no início já existe uma diferença. Dentro de cada consórcio tem várias empresas, então eu preciso olhar de uma forma diferente. A Zona Sul e a Zona Oeste são quase que dentro de uma mesma cidade, mas são regiões totalmente diferentes. Então a demanda se comporta diferente, então você vai ver os ônibus, de uma certa forma, terminam até tendo características diferentes, né? Mas bem cuidados, por causa da questão da qualidade da linha. A Câmara Municipal criou no início de 2021 uma comissão de representação para discutir um novo plano diretor que vai dar as diretrizes para a cidade para os próximos 10 anos. Após a Prefeitura encaminhar o projeto, os parlamentares criaram uma comissão especial. Desde então, audiências públicas na casa e nas regiões têm sido realizadas. Para ter uma melhora no sistema de transporte, é preciso investir em desenvolvimento urbano, para reduzir as distâncias de deslocamentos e oferecer as mesmas possibilidades de acesso a todos. 25% da população gasta mais de 1 hora nos deslocamentos entre casa e trabalho diariamente. Esse é o segundo pior resultado entre as capitais brasileiras. 46 minutos é o tempo médio de deslocamento entre casa e trabalho aqui na cidade, novamente, o segundo pior resultado entre as capitais brasileiras. 68% da população vive a mais de 1 quilômetro de distância de uma estação de média ou alta capacidade, sendo que este percentual ele se eleva para 75% quando a gente analisa a população com renda até meio salário mínimo. E 85% da população vive a mais de 300 metros de uma infraestrutura cicloviária, sendo que este percentual se eleva para 88% quando analisamos a população com renda até meio salário mínimo. Vocês lembram do Alan, que contou as horas perdidas nos ônibus? O tempo de deslocamento, às vezes, serve para colocar o estudo em dia e até fazer as pazes com o sono. Para dormir, para estudar, fica difícil, sabe? Durante a semana eu não consigo estudar mesmo. Só durante o transporte, às vezes para repor sono. Eu durmo no transporte, aí chega a ser humilhante, né? Porque a gente quer uma qualidade de vida, a gente quer batalhar, mas as condições que dão pra gente são péssimas. É preciso uma política pública de ocupação do uso do solo para a produção de cidades mais compactas, estimulando a habitação em áreas mais centrais. Nós estamos nos pautando no plano diretor, repito, pela lógica do uso do solo como um componente de acesso aos benefícios da cidade. Agora, quero ser bem enfático, não há futuro sem uma autoridade metropolitana de transporte. Então, nós sofremos as consequências de um modelo municipalista e isso não vai mudar esse cenário da integração
da mobilidade na região metropolitana sem uma escala metropolitana sendo trabalhada. No próximo bloco você vai ver. Prefeitura assina acordo judicial com consórcios das empresas de ônibus e Ministério Público para a melhoria do serviço de transporte. Melhorar o serviço de ônibus. Esse é o objetivo de um acordo judicial assinado entre Prefeitura, consórcios e Ministério Público. Você vai conhecer agora esse plano mais detalhado e como ele vai funcionar na prática. As imagens são sempre as mesmas. Ônibus sucateados e lotados, pessoas espremidas sem o menor conforto. Uma luta diária para o carioca. Os ônibus estão muito escassos, demorando a passar e tal, as linhas estão cada vez reduzindo mais, entendeu? Então é isso, entendeu? Mais rotatividade de ônibus, entendeu? As linhas estão diminuindo os ônibus cada vez mais. Poucos ônibus, demora demais, né? Os ônibus não têm ar-condicionado, que isso também acaba dificultando muito pra gente também. Sempre lotado, sempre cheio e as demoras, né? E também a gente fica muito tempo esperando para poder chegar até em casa, né? Esse cenário de caos pode mudar, pelo menos é o objetivo de um acordo judicial assinado entre Prefeitura, Consórcio de Empresas de Ônibus e Ministério Público. No entanto, o prefeito Eduardo Paes foi enfático ao dizer que a mudança não será de um dia para o outro. É óbvio que nós temos prioridades, né, que a gente quer que mude logo. Quero dar aqui meu recado para a população de Sepetiba, de várias áreas da Zona Oeste, de várias áreas de Santa Cruz, Campo Grande, Santíssimo, que vem sofrendo absurdamente pela ausência completa de sistema de transporte. Vamos voltar a ter linhas de ônibus, mas não é semana que vem, não é amanhã, não é segunda-feira. Vamos ter um processo, cobrem, enfim, faz parte, mas entendam que não é um ato de pilim-pim-pim, não tem mágica nisso. Então tem uma transição para que a gente volte ao estágio de normalidade melhor do que existia no passado. O acordo judicial prevê a manutenção do valor da passagem em R$ 4,05, pelo menos por enquanto. Após inúmeros estudos, técnicos da Secretaria Municipal de Transportes chegaram ao valor de R$ 1,78 para subsídio da tarifa, que foi prontamente aceito pelas partes envolvidas. Se a gente fosse fazer o reajuste previsto pelo contrato, a população ia pagar, na hora do reajuste, R$ 5,80 em vez do 4,05. Nós estamos mantendo o 4,05, mas essa diferença, quem paga é a Prefeitura para o operador. Então é como se a empresa estivesse recebendo o reajuste, o cidadão não é impactado e quem paga essa conta é a Prefeitura. Não é que toda e qualquer viagem vai ser paga. A gente determinou para cada linha quantas viagens devem ser feitas e pagaremos pelas viagens que demandamos. Se decidirem fazer 1.000 viagens a mais, não pagaremos também. Então é um plano da Prefeitura que deve ser seguido e será pago estritamente aquilo que a Prefeitura definir. O promotor de Justiça, Rodrigo Terra, lembra que os reajustes tarifários anteriores não foram pagos por causa da falta de transparência das concessionárias. Alegamos, ali nesse processo que não poderia ter nenhuma outra revisão, nenhum aumento de passagem anual, nenhum tipo de aumento, na verdade, enquanto não fosse feita a revisão tarifária, que era prevista para acontecer de 4 em 4 anos e não acontecia porque o concessionário não apresentava dados auditados do serviço. Então, não tinha-se uma informação clara de quanto custava o serviço, para, a partir dali, se fazer o cálculo da tarifa. Os consórcios de ônibus só faziam a gestão de rotas lucrativas. Isso explica o sumiço de muitas linhas. Mas agora, com o acordo judicial, isso vai mudar. O pagamento antigamente era por passageiro. Hoje será por quilômetro rodado. A expectativa da Prefeitura é a retomada de pelo menos 1.000 ônibus nas ruas. Regularização de linhas operantes, que operam, mas com uma frota muito abaixo, e às vezes operam de manhã, param à tarde, deixam a população aí sem uma previsibilidade do serviço. Retomar parte das linhas inoperantes, não são todas,
mas são as suficientes para conectar e atender todos os bairros, e a melhoria dos serviços noturnos, que também é uma grande questão. Muitas vezes as pessoas não têm como voltar para casa após determinado horário. Sem o aumento da passagem para a população nesse momento, então a gente faz essa melhora, ajuda o setor sem onerar a população. A gente sabe a situação econômica do país não permite nesse momento. E isso vai requerer um aumento da frota de ônibus circulante na cidade. A Comissão de Transporte vai estar acompanhando todo esse processo. Vamos ouvir também a Rio Ônibus, os representantes dos consórcios. Então, em todo o tempo, inclusive na execução, a Comissão de Transporte vai estar acompanhando, fiscalizando, e a gente espera que, de fato, na ponta, volte e retorne as linhas, volte e retorne os ônibus, para que a gente possa chegar a um transporte digno e decente para o cidadão carioca. O acordo prevê a redução do contrato de concessão do sistema de ônibus de 2030 para 2028. Nesse momento, nós achamos importante esse acordo, porque conseguimos antecipar o vencimento do contrato em 2 anos. Nós acreditamos que esse contrato é morto, na verdade, de tão maltratado, impossível de ser salvo, e, ao mesmo tempo, saímos de uma metodologia de cálculo de tarifa e remuneração para uma outra, que permite uma transparência maior sobre o fluxo de caixa do negócio. Para esse especialista, agora é o momento para pensar na próxima licitação. E esse período que a gente tem para o final da concessão, a gente tinha que levantar mais informações, aí, mais dados, e assim, nesse período que a gente ficou fazendo esse trabalho, nós tivemos acesso aos dados, fomos nas empresas, dentro das empresas, não ficamos só analisando só os dados que recebemos no escritório. Então a gente precisa trabalhar, modelar isso da melhor forma, para que a gente ofereça, daqui a 6 anos, que for feito o acordo, um edital com informação coerente e correta para quem assumir, conseguir, sim, gerir esse sistema da melhor forma. Segundo o acordo judicial, os consórcios de ônibus renunciaram a qualquer pretensão de retomada do BRT. Eles também não poderão participar da licitação da nova bilhetagem. A abertura dessa caixa preta, o estado de conservação dos ônibus, isso a gente irá continuar cobrando, fiscalizando, para não ficar só em planejamento, só em promessa. O povo não aguenta mais sofrer no dia a dia, onde o ônibus não quiser atender, precisa se colocar o transporte alternativo, que não pode o povo continuar sofrendo nos pontos de ônibus por todo o Rio de Janeiro. As linhas sumiram, o estado de conservação, essa caixa preta que leva hoje um transporte sucateado, um transporte público em marcha ré. No final de 2021, a Câmara aprovou o projeto sobre bilhetagem eletrônica. Ficou estabelecido que a Prefeitura assumiria esse serviço e pagaria subsídio às empresas de ônibus baseado na quilometragem rodada. Os parlamentares tiveram um papel importante nesse cenário, pois aprovaram ainda mais 2 projetos. Um deles é sobre a criação da tarifa por remuneração e o outro autoriza a Prefeitura a contratar diretamente funcionários das empresas concessionárias de serviços públicos caso haja extinção do contrato com o município. A Controladoria Geral do município criou um grupo de trabalho para realizar estudos sobre o serviço de ônibus. A equipe vai fiscalizar o cumprimento do acordo assinado. Mais do que nunca, a Prefeitura espera que esse acordo judicial possa dar fim a um dos maiores fantasmas da administração pública, a Caixa Preta dos Transportes. Isso vai permitir, com transparência, com controle social, fazer com que a gente não viva mais esses tempos nebulosos em que as dúvidas eram muitas. Mesmo quando o gestor público tinha a melhor das intenções em fazer as modificações, e eu me coloco nessa posição e coloco vários outros ex-prefeitos e outros ex-secretários de transporte nessa posição, mas ao não ter o controle, a certeza de que aquela informação era verdadeira, você tinha muita dificuldade. Então, esse acordo, além de tudo, ele pressupõe isso: fim da caixa preta das empresas de ônibus, fim da caixa preta do sistema de transporte na cidade do Rio de Janeiro.
A gente vai começar a entender, a acompanhar, né, com mais certeza o que acontece com o número de passageiros, mais dados do setor, mas isso não quer dizer que a prefeitura está controlando a bilhetagem hoje. O que a gente vai receber são dados que vai nos permitir acompanhar o número de passageiros, mas essa mudança definitiva, o fim da caixa preta acontece quando tivermos um novo operador de bilhetagem, que não é o operador de ônibus. Assim espera a população, que precisa diariamente desse meio de transporte. O Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Te vejo no próximo programa.